Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Hebreus capítulo 11, versículos 21 e 22. O texto diz assim: pela fé, não esqueça disso, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Eu quero falar sobre como que a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Como é que você vai trabalhar a sua própria história. E quando você lê o livro de Gênesis, o livro de Gênesis vai contar uma história que apareceu uma referência no livro de Hebreus. Em Gênesis, nós vamos encontrar uma história que não é simplesmente a história humana. Você precisa olhar o livro de Gênesis para entender a atuação de Deus no mundo. Se você perguntasse assim para mim, pastor, do que fala o livro de Gênesis? O livro de Gênesis fala sobre Deus. E é uma história que é dividida da seguinte maneira. O livro de Gênesis fala sobre 4 eventos, não é isso? Criação, queda, Babel e o dilúvio. E fala sobre 4 personagens: Abraão, Isaac, Jacó, reconhecidos os 3 patriarcas. E existe um 4º que vai entrar aí como patriarca, mas não na grandeza de Abraão, Isaac e Jacó, que é José. Porque José vai gerar 2 filhos, Efraim e Manassés. E esses 2 vão ter nomes nas tribos de Israel. Quando você olha Israel hoje e vê acontecendo lá essa guerra, que começou com uma tentativa de destruição do país inteiro, esse era o objetivo, e você olha para trás e vê a história do povo de Deus, você talvez não pense como foi que o povo de Israel foi formado. E o povo de Israel foi formado de uma maneira inusitada. Eu diria uma maneira milagrosa, para ser mais preciso. Deus vai escolher na história alguns homens. Preste atenção nisso. Deus vai escolher alguns homens que não eram sacerdotes, não eram reis, não eram príncipes, não eram profetas. Eles foram escolhidos com uma única proposta. Essa proposta era que eles fossem pais. O problema é que na história desses homens que foram escolhidos, se você estivesse no lugar de Deus para escolhê-los, de repente você não os escolheria, porque eles eram pessoas que hoje, na nossa linguagem, nós diríamos pessoas da pior espécie. Talvez pessoas que você não gostaria de ter perto de você, que se eles fossem crianças e você estivesse vendo as famílias de origem deles, você não deixaria que os seus filhos brincassem com alguns deles. Esses homens que Deus vai escolher trazem um traço, todos eles, de famílias disfuncionais. Você sabe o que é uma família disfuncional? É uma família onde os papéis são trocados, onde as tarefas são trocadas, onde as funções são trocadas. Você sabe que quando a gente fala de família, e quando nós vamos às famílias da Bíblia, é interessante que
A história do povo judeu foi escrita por judeus, mas eles não esconderam os problemas de seu próprio povo. Essa é uma condição assim extraordinária. Você olhar a história e perceber que os escritores, e nós acreditamos que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés séculos depois da história dos patriarcas. Moisés não conviveu com Abraão, com Isaac, com Jacó e com José. Séculos depois ele está escrevendo e vai relatar com detalhes os problemas dessas famílias dos patriarcas, que eram todas famílias cheias de problemas. Você sabe que existem 2 tipos de famílias. Sabia disso? O primeiro tipo de família é aquela família que a gente chama família aglutinada. O que é uma família aglutinada? É aquela família em que tudo acontece com todos eles. O lema da família aglutinada é um por todos e todos por um. É aquela mãe que diz assim: domingo o almoço é na minha casa, o Natal é na minha casa. E ai de você se você não for. O segundo tipo de família é a família dispersiva. Ninguém sabe de ninguém. Sabe qual é o lema da família dispersiva? Cada um por si e Deus por todos. E aí essas famílias bíblicas são todas famílias aglutinadas. E quando os problemas acontecem, acontecem de uma maneira muito intensa na história deles. Você vê que Abraão vem de um casamento extremamente complicado. Ele quase que não consegue sustentar a sua relação de casal. Deixa que Sara tome as principais decisões dentro de casa. E quando nasce o seu filho, Isaque, nasce de uma maneira assim totalmente, casual. Isaque vai crescer vendo a forma de seu pai funcionar e ele não quer se envolver num casamento. Sabe com quantos anos Isaque vai se casar? Com 40 anos. E ele só casa porque Abraão manda um servo ir lá em tal lugar buscar uma esposa para ele. Sara já tinha morrido e a Bíblia diz que Isaque se casa e leva a esposa para dentro da tenda de sua mãe. E aí a Bíblia diz que Isaque se consolou com esse momento do casamento. Do casamento de Isaque vão nascer 2 filhos, Esaú e Jacó. Agora a gente vai ter uma história que vai se desenrolar de uma maneira muito esquisita. São 2 gêmeos e, como eu disse, as famílias têm as suas formas de funcionamento. A Bíblia diz que Isaque gostava de Esaú e que Rebeca amava Jacó. São 2 filhos prediletos. Esaú tem uma característica que seduz o pai. Seu pai já é um homem velho e ele gosta muito de comida. E aí Esaú tem uma capacidade de caçar e o cara é tão bom que ele caça e sabe cozinhar. Olha só, ele vai lá, caça, faz a comida do pai e diz a Bíblia que o pai gostava da comida que ele fazia. Jacó já é um filho mais ligado à mãe. Rebeca diz assim: olha, Jacó, teu pai está velho e daqui a pouco ele vai partir. E você precisa ter uma bênção. Essa bênção era de direito de quem? De Esaú. Mas aí vem Rebeca e vai conduzir o filho para enganar o pai.
Olha que mãe. Jacó disse assim: minha mãe, isso aí não é certo. Nós vamos enganar o seu marido e o meu pai. E ela diz assim: olha, tudo que for acontecer, você joga na minha conta. E Jacó diz assim: estou dentro. Se vai cair nos seus ombros, eu estou dentro. E aí você vai estar entendendo agora o que a gente chama na psicologia de padrões de família. Existe um problema, meus amigos, nas famílias, que nós temos um compromisso. Cada um de nós nasce com uma marca. Eu venho da cidade, mas a minha mulher vem da roça, e eu vi, o pai dela mexia com boi. O momento de marcar o boi. Hoje marca com ácido, mas antigamente marcava com fogo. Aí tinha lá a marca, botava lá a marca dentro da brasa. Quando aquilo estava em brasa viva, vinha com ferro e colocava lá no lombo do boi para imprimir ali a marca do dono. A família faz isso com as pessoas. E você não consegue tirar essa marca. Sabia disso? Existe uma música muito conhecida aqui. Já é antiga no Brasil, mas ela não deixou de ser tocada. E essa música diz assim: nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Por quê? Porque cada um tem um padrão de lealdade à sua família de origem. Você não vai negar os comandos que a sua família lhe deu. E aí você diz assim: pastor, como é que eu vou me livrar disso? De repente a sua família passou de geração para geração um comando ruim, de mentira, como foi o caso da família de Abraão. Abraão mentiu lá atrás, Isaac mentiu para Jacó, Jacó vai mentir para os seus parentes. Esse comando vindo da família de origem percorreu e percorre as gerações. Se você quiser entender muitos dos seus comportamentos hoje, você vai precisar olhar para trás hoje. E eu escolhi a família de Jacó para nós caminharmos aqui por um tempo. Dificilmente você vai crescer na vida, se expandir, progredir emocionalmente, socialmente, se você não entender a sua história, a sua família de origem. E aí, meus amigos, não existe família boa nem família ruim. Existe a sua família, existe a minha família. Nós nascemos e morremos e vivemos dentro de uma família. Eu poderia dizer assim: olha, eu gostaria de ter nascido na família tal. A família tal tem lá os problemas dela, tem as questões dela. A minha família tem as questões da nossa família. Você entende? Então esse é um padrão. As pessoas ficam dispersas e nós não sabemos das histórias delas. São os padrões. E eu quero contar para você e aplicar para você hoje aqui uma história em 3 atos. Vamos pensar uma peça. Já viu no teatro? Uma peça em 3 atos. 3 cenas sobre como é que a bênção de Deus acontece na nossa vida. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, lá no livro de Gênesis, no capítulo 27. E a gente agora vai fazer o quê? Acender a luz em cima de Jacó. Primeiro ato. Pensa comigo. A primeira cena diz assim, Gênesis capítulo 27, a partir do versículo de número 33. A história você conhece, eu só quero chegar no momento da primeira cena. E a partir do verso de número 33 diz assim: Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado.
Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia fez o quê? Tomou a sua bênção. É engraçado que nesse primeiro momento da vida de Jacó, ele vai ter uma bênção. É o que eu vou chamar de bênção roubada. A Bíblia escolheu uma palavra mais suave, né? Ele foi lá e tomou. Na verdade, ele, roubou. Ele enganou o pai com a ajuda de sua mãe. E a partir desse momento, a vida de Jacó vai virar um misto de enganos. Ele vai ser um homem confuso, vai ser uma pessoa cheia de habilidades, mas preste atenção no que eu vou falar aqui. Com tudo isso, ele é um homem que tem na sua vida a bênção de Deus. Explica isso para mim. Você já pensou? Um camarada que tem a capacidade de enganar o pai, de fazer uma parceria com a mãe, de trair o irmão, sabedor de que o direito não era dele, mas ele vai. E como a história se configura na pessoa dele e na cultura que era vivida naquele tempo, Deus não retira a bênção da vida de Jacó. Deus não vem e diz assim: olha, a bênção não é sua, é de Esaú. Vai entendendo aí comigo. Deus mantém sobre a vida de Jacó a bênção que ele recebe de Isaque. Nenhum de nós teria hoje esse critério de manter uma promessa, um pacto com alguém que tivesse nos enganado. Deus vai manter, entende? Sabe, nesse momento aqui, Jacó e Esaú tinham 40 anos de idade. E aí, Esaú fica tomado de ódio. Olha que família. E diz assim: olha só, meu pai já está velho. Não vou dar um desgosto para ele agora. Daqui a pouco ele vai morrer. Mas assim que ele morrer, eu vou matar Jacó. Isso chega aos ouvidos de Rebeca. E Rebeca diz assim: Jacó, você vai ter que fugir, porque o seu irmão vai te matar. Você está entendendo comigo? Você está acompanhando esse raciocínio? E aí a Bíblia diz que Jacó partiu de casa e fugiu com 40 anos. Vamos apagar a luz. A primeira cena termina aqui. Aí ele vai para a casa de Labão, seu tio, que é um esperto, que é um astuto, que tem o sangue da sua família e sabe enganar todo mundo. E essa história nós conhecemos também. Eu estou passando porque eu quero só ficar preso aos momentos da bênção. Jacó roubou a bênção e fugiu, e chega lá na casa do tio, conta a história. E ele diz: que bom que você veio para cá, fica comigo. E ele tinha 2 filhas, Lia e Raquel. E a história nós sabemos, né? Meu tio, eu vou trabalhar para você. E Labão diz assim: e você quer ganhar o quê? Você não pode trabalhar de graça para mim. E ele diz: eu quero trabalhar para você se você me der Raquel em casamento. E Labão achou aquele, isso é fácil. Quem é que não quer ter a filha casada? Ainda mais naquela cultura que a pessoa, a menina não podia ficar sem casar. Ele disse assim: está feito. E aí o texto diz que na noite de entrega da filha, ele veio e entregou a outra filha, porque Jacó estava bêbado. É a família. São os padrões da família. Abraão começou a mentir lá atrás. Isaque mentiu. Rebeca mentiu. Labão está mentindo agora para Jacó. E quando ele acorda daquela bebedeira, lá dentro da tenda, ao invés de ter Raquel do seu lado, tem Lia. Aí ele fica furioso, vai lá e diz assim: olha, você me traiu. Ele diz assim: não, cara, aqui nessa cidade, nessa cultura aqui, as coisas não funcionam do seu jeito, não. Você acha que a filha mais nova vai casar primeiro? Você está entendendo como a história agora está trabalhando contra Jacó? E aí diz assim: você quer ganhar a filha mais velha por direito? Trabalha 7 anos mais. Resumo da história: Jacó ficou com seu tio 20 anos. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos acender a luz sobre a segunda cena. É a segunda bênção. Chegou o dia de voltar para casa. Vamos ler Gênesis capítulo 32. Ele vai voltar para casa 20 anos depois. Ele diz assim: olha, de repente o meu irmão já
amaciou o coração, já esqueceu aquele problema, eu vou voltar. E a Bíblia diz que Jacó estava riquíssimo. Não esqueça disso. Ele enriqueceu o tio e enriqueceu a si mesmo. A Bíblia diz que ele era um homem poderoso. E ele então parte de volta para sua terra, para sua casa. Só que aí no meio do caminho acontece um problema. O problema é, enquanto ele está caminhando, viajando, alguém vem ao seu encontro e diz assim: Jacó, tem uma notícia para te dar. Olha, o seu irmão está vindo aí te encontrar e ele tem 400 homens com ele. Aí Jacó disse assim: estou perdido, né? E Jacó se viu nessa condição. Aí no capítulo 32, diz que Jacó começou a lutar com um anjo. Ele luta com um anjo a noite inteira. E a Bíblia diz que era um mensageiro de Deus. É um homem cheio de problemas e Deus está ali na vida dele. Lá em Betel, diz o texto que Jacó acordou e disse assim: Deus está aqui. Né? Ele não diz Deus estava aqui. Deus está aqui. E agora Deus está de novo com o sujeito. Ele cheio de problemas, vendo uma cena que vai se desenrolar talvez de uma maneira trágica. Jacó está ali com Deus presente. Aí ele luta com o anjo e diz assim: qual é o teu nome? Eu preciso ir embora, né? Jacó diz assim: eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. E aí, como é que é? Tá, o anjo toca lá na coxa dele, ele fica manco. A história termina assim: como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Verso 28. Então disse o mensageiro: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Agora a história de Jacó vai mudar. Sabe por quê? Porque agora Jacó fala a verdade pela primeira vez. Ele não tem mais como se esconder. E o toque de Deus vai mudar todo o contexto de engano que Jacó carregava até aquele momento. Vou dizer um negócio para você. Você sabe que os nossos nomes são muito pesados. E que cada um de nós tem uma missão de vida dada, sabe aonde? No nosso nome. Você já procurou saber por que o seu nome é o que você tem aí? Aí você vai precisar conversar com seus pais hoje, mesmo você que já é velho, adulto. Como é que um filho vai nascer? Né? Quem está grávida aqui, como é que nós esperamos os filhos chegarem? Marido e mulher. A gente já dá uma história para os filhos antes deles nascerem, não é assim? Só se for menina, vai se chamar tal. Por quê? Porque vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Filho ainda nem chegou. Se for um garoto, vai se chamar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, nós já estamos fazendo a história da pessoa antes da pessoa chegar. Nós já estamos dando os comandos de vida, de família. E aí vem o nome. Jacó agora vai ter uma história nova. Existe um cântico que diz assim: uma nova história Deus tem para mim. Uma nova história Deus tem para você. E aí, Jacó vai se encontrar com o seu irmão. Jacó, morrendo de medo, coloca a família dele na frente, manda um monte de presentes para o seu irmão. E lá vem Esaú com 400 homens. Quando chega lá no local, Jacó se ajoelha e diz o texto que fez 7 reverências diante de Esaú. E Esaú diz assim: que é isso, meu irmão? E ele diz assim: receba os meus presentes. E a Bíblia diz que Esaú pulou no pescoço de Jacó e os dois choraram. Deus vai restaurar a família de Jacó naquele momento. Você não pode perder a sua esperança que Deus vai restaurar a sua família.
Vamos apagar a luz da segunda cena, né? Imagina que o pano se fechou aí. E a gente vai acender agora a luz na terceira e última cena. Só que agora, a última cena, Jacó está velhinho. Velhinho, velhinho, velhinho. Gênesis 48. Eu quero agora só fazer a menção da terceira e última bênção. A primeira bênção foi a bênção roubada. A segunda bênção foi a bênção merecida. Não é isso? Vamos para a terceira. Gênesis 48. Jacó está velhinho. José, governador do Egito, está com 40 anos de idade. E aí diz o texto que chegou lá aos ouvidos de José uma história. Teu pai está muito velho, enfermo e vai morrer. E José diz assim, não, eu preciso ver o meu pai. Aí quando ele vai lá encontrar o pai dele, diz o texto que José chegou com seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Jacó velhinho, na cama. José vem com o filho mais velho na mão direita, olha que história, e o mais novo na mão esquerda. Imagina a cena. Aí Jacó vai se sentar na cama, né? Com muita dificuldade ele se senta na cama. José vem e põe o filho mais velho na mão direita dele e põe o mais novo na mão esquerda. Mas sabe o que acontece? Jacó vem e põe a mão direita em cima da cabeça do mais novo e a mão esquerda em cima da cabeça do mais velho. E dá uma bênção. Presta atenção na bênção. Israel abençoou José dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante a minha vida até hoje, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome, e o meu nome de meus pais, Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Isto não lhe agradou. Olha como essa história vai terminar. Preste muita atenção e agora. É agora que nós vamos ter o desfecho de tudo. Tá bom? Se você entender o que eu vou dizer aqui agora, você vai entender tudo o que a gente falou. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim e isso não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai, pai, não é assim, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas o seu pai recusou e disse, eu sei o que eu estou fazendo. Você entendeu? O que foi que Jacó fez aí agora? Na psicologia a gente chama isso de reparação. Jacó vai reparar a sua vida toda em 1 minuto. E ele diz assim, meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. E agora toda a história de Jacó se desfecha, se conecta da maneira mais positiva possível. E o livro de Hebreus diz que ele morre adorando a Deus no seu cajado de pastor. Deixa Deus reparar as suas histórias. Peça perdão, tire mágoas, ressentimentos. Libere a sua vida e deixe a bênção de Deus cair abundante sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Que Deus nos ajude.